Esse vídeo eu vou apresentar uma coisa que eu vi no YouTube que eu achei muito interessante, principalmente quando a gente quer fazer um tutorial sobre como usar o OBS, ou alguns detalhes do OBS. Eu peguei essa informação desse Júnior Pinheiro, né? Ele explica como você pode abrir duas instâncias do OBS sem fazer duas instalações, ou seja, com o mesmo OBS. Então, vamos ver isso da seguinte forma. Eu vou tirar essa tela. Você vai criar dois atalhos para o OBS, que são iguais, tá? Sendo que nesse outro atalho, que seria o secundário, você vai clicar nele, vai procurar por propriedades. Se não achar aqui, vai ter mais opções aqui embaixo. Aí clicando você acha propriedades. E quando chegar aqui, deixa eu tirar o mouse dali. Você vai acrescentar esse "-p" no final do destino do atalho. "-p". É justamente isso aqui que é o pulo do gato, tá? É ele quem vai permitir abrir esse programa. Enquanto o outro está aberto, né? Agora, eu encontrei alguns problemas. Ele abria, depois de fazer a configuração inicial, que é como se você estivesse abrindo pela primeira vez o OBS, aí ele vai entrar naquele wizard, né? Para você fazer a configuração onde ele escolhe velocidade, onde você vai conectar características do áudio, Você vai fazer uma configuração como se fosse a primeira vez que você abre o OBS. Se você quiser fazer que ele fique igualzinho ao outro que você usa, o teu original, é só depois você, tendo os dois abertos, você ir lá no seu, ver cada item que você parametrizou e refazer a parametrização nessa nova versão que está rodando. Mas eu tive um problema. Quando ele abria, eu conseguia mexer nele, mas não conseguia fazer configurações. E depois não conseguia fechá-lo. Só conseguia fechá-lo nem com Ctrl Alt Del, Alt F4, não conseguia fechá-lo. Gerenciador de tarefas, não conseguia fechá-lo. Só reiniciando o computador. E assim mesmo, quando reiniciando o computador, ele ia dizer que não estava conseguindo fechar essa janela. Aí eu verifiquei que se eu vier aqui em avançados e setar essa condição aqui, ó, executar como administrador, aí ele vai funcionar direitinho, abrindo, fechando, sem problema nenhum, tá? Então, vamos cancelar isso aqui. Vamos cancelar isso aqui e vocês vejam, eu já estou gravando com o OBS. Vídeo aqui, que o ícone está mostrando que está gravando. Aí agora eu vou clicar aqui para abrir a segunda instância do OBS. Por ser como administrador, no meu caso, ele está permitindo, ele está me perguntando isso, eu permito, etc. Aí eu digo que sim. Pronto, ele abriu o OBS 2, certo? Essa é a janela do OBS 2
porque você vê aqui que é modo portátil, perfil default. Cenas, inclusive, está sem nome, que eu não fiz. Agora, eu, quando abri pela primeira vez, aconteceu, principalmente quando eu não abro como administrador, de esses painéis aqui de baixo, todo, de cena, fonte, mixer, controle e etc. Tem mais alguma coisa? Ele botou transições de cena, que legal, eu não pedi, mas ele botou. Não aparecia, tá? Estava sumido. Mas aí quando você vem no menu painéis, eu verifiquei que painéis aqui, que estava desticado, estava sem o ticket, tudo aqui estava sem as marcações. Eu só tinha marcação aqui o caption, entendeu? O resto tudo estava desmarcado. Eu marquei todos eles e aí ele apareceu. Mas como ele executando sem ser administrador, ele não dá condição, deixa eu colocar isso aqui na vertical que eu prefiro. Ele não dá condições de você fechar, ele não memorizava isso aqui. Então, quando eu abria sem ser com permissão de administrador, na mesma condição, sem os painéis, que ele não salvava. Mas você vê que agora ele está operando normal, com basicamente todas as configurações que eu fiz. Configurações. Ele vai abrir. Sim. Para aparecer lá no outro, eu tive que desticar isso aqui, não esconder, tá? Então, todos os valores que estão aqui foi basicamente feito pelo Wizard e basicamente está igual ao outro lá. Aqui no avançado eu apenas alterei aqui no nome, né? Quando eu for gravar com ele, que ele vai colocar um prefixo chamado OBS2. Aí vem vídeo. Esse vídeo eu posso trocar o nome, mas eu quero saber que veio do OBS2, que eu posso estar com configurações diferentes, porque são coisas que eu estou fazendo o teste ou explicando em vídeo. Vou dar o cancelar. E é interessante, né, que eu estou na tela do OBS2. Eu estou nessa tela. Tá? Não estou na tela do OBS principal, que se você abrir o OBS principal, tá ele lá, tá? Aqui é a tela lá do OBS2. E para vocês verem como a coisa é dinâmica, aqui no OBS2, que eu estou na tela do OBS2, eu vou deslocar esse OBS texto lá para o outro lado. Aí quando eu volto lá para a tela principal, para o OBS principal, vocês devem ter visto que eu fiz esse deslocamento. Quer dizer, ele foi visto, o movimento desse deslocamento, que eu só consigo fazer se eu for para a tela do OBS2, né? No caso, é uma experiência que eu não fiz, eu estou usando o mic auxiliar aqui, tá? Agora, o que aconteceria que eu tenho outro mic auxiliar lá, mas eu não estou gravando. Então, eu vim aqui para a tela do OS2, você vê que eu tenho aqui um mixer, mas eu não estou gravando no OBS2. Então, eu posso até, de repente, desabilitar aqui esse áudio,
desabilitar aqui esse áudio, desabilitar aqui esse áudio, para não acontecer qualquer sujeira de repente, mas não deve ser, porque se eu iniciar a gravação, ele vai colocar em outro arquivo. E não fiz essa experiência, se eu consigo fazer 2 gravações ao mesmo tempo. A gravação pelo principal, original, e a gravação por esse que é secundário, e ele vai colocar no outro arquivo porque tem até nome diferente, né? Então, vou voltar lá para o principal. Eu acho que, como eu estou com zoom, eu mexo lá na tela, mas dá para ver que o áudio dele lá está desabilitado e aqui está habilitado. Então, esse aqui é a grande dica. Quer dizer, eu agora posso capturar uma tela do OBS, trabalhar em cima desse OBS e capturando normalmente, como você costuma ver nos vídeos do YouTube, as pessoas mostrando como usar o OBS, etc. E não tem aquela tela infinita, entendeu? Porque se eu for capturar a tela, permitir que capture a tela desse OBS principal aqui, vai ficar aquela tela infinita, né? Então essa é uma dica muito interessante. Como você pode ter o tal do OBS portátil, que funciona como se fosse um outro OBS instalado, mas na prática é o mesmo diretório, é tudo igual, entendeu? Não sei como é que ele gerencia as configurações, etc., mas ele deve configurar com o nome de que é do portátil, não é do portátil. Bom, eu acho que não vou estender mais o vídeo, porque não teria praticamente mais nada para falar. Eu espero que eu tenha conseguido dar uma informação útil para quem trabalha com OBS e precisa, de repente, fazer um tutorial, alguma coisa, com a tela do OBS. Bom, é só.